que qualquer besteira que é produzido hoje no mundo da like, da crescimento estúpido, e quando se trata da palavra de Deus é essa dificuldade, mas se eu determinar que vou ajudar, então Deus vai estender a sua mão sobre essa pessoa. É uma forma de evangelizar, tá, irmãos? Não é uma forma de levar a palavra do Senhor àquele que necessita, como o Jorge falou, na Rússia, no Vietnã, Oriente Médio, e aonde mais o Senhor queira levar este canal. Mas você é o agente causador desta situação, você que está do outro lado, né? Se você nos ajudar com like, se você compartilhar, se você se inscrever, não paga nada para se inscrever, amém, mas abençoa este ministério, amém, amados? Deus venha abençoar grandemente você, tá bom? E se quiser nos ajudar também com o Pix, está lá, né, Isaac? Vai estar lá? Saiu? Mas aí tem como colocar de novo? Amém. Então vamos lá, irmão. 2 Crônicas, capítulo 17. Vamos só ler a sua introdução aqui, depois a gente vai ver o que a gente vai falar sobre isso aqui. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. O bom reinado de Josafá é o texto, é a epígrafe, né? E diz assim: e Josafá, seu filho de Asa, no caso, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs soldado em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnição na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Bailins, antes buscou a Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá deu presente a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Pode sentar. Maravilha, glória a Deus. E a Bíblia diz assim no versículo 6: exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altares e os bosques de Judá. Amém? Então Josafá, aqui no início do texto, você vai ver que Josafá, ele foi um rei abençoado. Deus deu paz para Josafá no seu reinado, amém, amados? Mas como todo rei, como todo líder, né? Como todo ser humano, nós não somos perfeitos, né? Nós temos falha, nós temos defeito. E Josafá não foi diferente, né? A palavra de Deus vai mostrar, é um reinado muito bonito, muito promissor, um reinado abençoado, porque este homem, diferente do seu pai, voltou o seu coração para Deus, né? A palavra de Deus fala que o rei Asa, diferente do seu filho Josafá, apesar de Deus ter dado conquista para ele em algumas batalhas, também ele, né, adquiriu apoio de outras nações através de suborno, e ali passa a deixar de confiar no Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor se entristeceu com isso, mostrando para ele que ele já tinha dado livramento a ele com nações maiores. E ali, quando ele faz uma aliança com a Síria, o Senhor se entristece, né? E Deus ali coloca ele acamado, e dali ele não conseguiu retornar mais. E isso aí, para nós, amados, é uma lição muito importante, que nós deixamos de confiar no Senhor, às vezes sem a gente perceber, né? Quando a gente coloca a nossa confiança demasiadamente nas coisas do mundo, e a gente esquece o Senhor, e às vezes a gente até se indaga, né, a nós mesmos, ou alguém, né, indaga a respeito de alguém: por que essa pessoa está enferma, por que ela está doente, por que está acontecendo isso? A gente tem sempre essa mania de julgar. Às vezes não, mas às vezes, muitas das vezes sim, porque deixamos de confiar em Deus. Muitas das vezes vamos para o leito da cama porque deixamos de confiar em Deus.
Quantas pessoas têm morrido num lado ou dentro do hospital, em uma maca, onde no passado confiou demasiadamente em Deus e depois parou de confiar, passou a confiar num homem, e Deus ali bota ela acamada, e de lá muitas das vezes não volta, porque a sua confiança não foi mais restaurada. E assim procedeu o pai de Josafá, Asa. Mas agora o reino de Israel respira, né, uma administração melhor, um homem voltado para Deus, voltou o coração para Deus. Diz as escrituras sagradas aqui que nós lemos, né, nas primeiras práticas do seu pai, mas não de Asa, de Davi, fazendo aquilo que Davi fez ali. As pessoas podem contestar, mas o que Davi fez? Se prostituiu, matou Urias, mas a palavra de Deus diz que ele nunca idolatrou, nunca adorou outros deuses. A confiança dele foi extremamente em Deus. Mas como homem falho, como nós somos, como uma mulher falha, como as irmãs são, também errou, mas nunca trocou o Senhor e sempre reconheceu seus erros. Por isso que ele era um modelo, né, de rei para Deus. Por isso que Deus fez a promessa que não escaparia o reinado, né, da descendência de Davi, porque ele agradava o coração de Deus. Mas Deus sabia que ele era homem, que ele ia por um momento sucumbir. Assim também você vai ver na trajetória de vida do seu filho, né? Seu tataraneto, quem sabe metralha neto, Josafá, mas a Bíblia considera filho, né? Assim como o pai. E a palavra de Deus vai falar que este homem, ele teve um reinado muito bonito, mas, como eu disse para os irmãos, não perfeito, porque a Bíblia diz aqui que ele faz uma aliança com o rei de Israel. E a palavra de Deus nos mostra aqui em Crônicas, no livro de Reis, segunda Crônica, segundo Reis, vai mostrar para os irmãos que havia uma batalha renhida entre essas duas nações, Israel e Judá, né, os dois reinos divididos. E esse homem, vamos dizer assim, que agradava também o coração de Deus, de repente se alia com o rei de Israel, que Deus não se agradava, né? Nós vamos ler aqui uns versículos a respeito disso, que fala a respeito disso, né? Estão com a Bíblia aberta? Aí no versículo 28, amado, vai dizer assim, do capítulo 18, vai dizer assim, ó, versículo 28: subiram, pois, o rei de Israel, capítulo 18, tá? E Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejar, porém Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram segui-lo. Então um homem armou o arco e atirou a ermo, e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé num carro defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo, ao pôr do sol. Seguindo a leitura aqui, versículo 19, capítulo 19. E Josafá
rei de Judá, voltou em paz para casa em Jerusalém. E Jeú, filho de Hanani, um profeta, tá? O vidente, saiu ao encontro de Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao ímpio e amar aquele que odeia o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acham em ti, porque tirastes os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Amém? Alguém conhece essa história, amados? A palavra de Deus aqui remete a uma história que eu já preguei aqui, mas o que eu quero falar para os irmãos aqui é que tem briga que nós não temos que nos meter. Deus nos ensina. Aquele rei, a Bíblia declara Josafá como ímpio. Acabe como ímpio. E Josafá era o justo da história. Mas houve um consórcio, uma união. Aqui no texto inicial, estava lendo agora há pouco, deixa eu ver se é o 18, acordo de Josafá com Acabe. Eu fiquei abismado com as palavras de Acabe. Quantas vezes nós, sem querer, não nos declaramos assim para uma pessoa que ela não está agradando o Senhor. Olha só o que diz aqui, ó. Capítulo 18, bem no início, no versículo 1. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ele não precisava de Acabe para nada. Aí, irmão Olivar, bem verdade, que aqui não é a questão financeira que ele está vendo, talvez movido pelo coração. A Bíblia fala claro: tinha, pois, Josafá riqueza e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Olha o que diz o versículo 2: depois de alguns anos, desceu ele para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e boi em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. O teu inimigo, ele faz isso, ele faz um banquete para te tirar da presença do Senhor. Amém? E aqui o versículo 3 vai dizer: porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote-Gileade? Isso é uma batalha que ia acontecer, tá? Uma guerra. E olha a resposta do rei Josafá. E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, iremos contigo à guerra. Uma declaração infeliz, porque a história de Josafá é uma história tenebrosa. Esse homem era um dos piores reis que Israel teve. E Josafá, um dos melhores reis, ele abre a sua boca e faz essa declaração: como tu és, eu serei, e como o meu povo é, como o teu povo é, o meu é, e eu irei contigo à batalha. E depois que essa batalha é concretizada, os irmãos conhecem a história. A palavra de Deus diz aqui que Josafá, ele é induzido pelo rei Acabe, né? Ele prepara um banquete para ele, né? Mata gados ali para aqueles que estavam com ele. É assim que o inimigo faz, irmão, para nos tirar da presença de Deus. E aquele homem seduzido, quem sabe, um homem com coração puro demais, bom demais, né? Você deve conhecer pessoas assim, que são tão boas, mas tão boas que acabam se prejudicando o seu ministério, prejudicando a sua vida conjugal, prejudicando a sua vida financeira, profissional, porque é demasiadamente boazinha demais, e para tudo tem um limite. E a Bíblia fala aqui que ele se aparenta com Acabe, vão para uma guerra junto. Acabe, de forma sorrateira, convence Josafá a ir para essa batalha, e ele diz para Josafá: tu vai com as vestes reais mesmo, e eu vou disfarçado.
por que ele ia disfarçado? Porque Micaías já tinha profetizado que ele ia morrer, que ele não viria desta batalha mais. E aí a Bíblia diz que ele se disfarça como homem comum, né, no meio da guerra. E você observa que quando a gente se aparenta com as coisas erradas, a gente passa o fio da espada perto da morte. Quando nós largamos o caminho do Senhor e que a gente começa a andar pela voz dos outros, pela opinião dos outros, você passa, irmão, beirando a morte sem que você veja, porque a Bíblia aqui mostra isso. A Bíblia diz que quando a guerra se torna renhida ali, no calor da guerra, a Bíblia diz que os arqueiros, né, os guerreiros da Síria, enxergaram ali o rei, todo aparamentado de rei, e correm atrás dele, cercam ele. Quando chega lá perto, e ele, claro, a Bíblia diz que ele clama ao Senhor, e quando chega lá perto, eles conhecem, esse não é o que nós estamos procurando. E é interessante, vocês observaram aqui no texto, que a Bíblia diz que o rei da Síria, ele dá ordem para os seus conservos, expressamente só para isso: eu não quero que vocês matem nem grande nem pequeno, eu quero só o rei. Josafá, só quem eu quero. Sabe o que é que Deus está nos dizendo? Que quando Deus ele foca no homem, irmão, para destruir, não tem quem livre ele da mão do Senhor. Não é a tua ajuda, não é a minha ajuda, não é as tuas orações, não é as minhas orações, não são meus sacrifícios, não são teus sacrifícios, não é o meu jejum, não é o teu jejum. Porque essa pessoa, ela afrontou a Deus. Então por isso que a Bíblia ela vai dizer em Provérbios 26, se não me falha a memória, que o homem louco que mete a mão na boca de um cachorro bravo é aquele que se intromete na briga alheia. Então aqui Josafá passou por um triz da morte. A Bíblia diz que eles já iam matar o rei ali, mas conheceram o rei. E por que não mataram o rei? Primeiro porque Deus não queria, e porque também certamente ouviram a voz, claro que tudo um projeto de Deus, ouviram a voz do seu Senhor, do rei da Síria, disse: não mate ninguém, eu quero só o rei de Israel morto. Porque senão Josafá teria morrido também, porque estava se intrometendo numa briga que não era dele, era uma briga com o Senhor. Se hoje nós conhecemos a história de Acabe, imagina rei Josafá, como não conhecia o histórico de Acabe. São irmãos. Eu sei que movido talvez pelo amor, pela compaixão, pela, vamos dizer assim, pela familiaridade, porque Israel era irmão de Judá, né? Estavam separados, mas eram irmãos. Quem sabe, não sei o que passou na cabeça deste rei. Não, vou tentar reunir ali Judá de novo a Israel, vamos nos unir. E como eram irmãos, aparentado, diz a Bíblia que ele faz um banquete, convida, convence, e ele vai para a guerra e quase morre por isso, porque estava se metendo naquilo que não era chamado, né? Separei aqui uns textos para a gente ver. Aqui, por exemplo, o que passando-se se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pela orelha. Provérbios 26, 17. Aqui também, que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas aqui é 1 Pedro 4, 15 e 16. Às vezes o cara está na esquina com um monte de pessoas, né? De forma errada, a polícia chega e o camarada é procurado pela polícia. Aí o Josafá vai também preso para tirar uma luta. Por quê? Porque estava aparentado com pessoas erradas. Por isso que diz aqui: nenhum de vós padeça como homicida. O camarada não matou ninguém, mas ele está lá junto do homicida e não sabe, vai preso também, né? Muitas das vezes até acusado, tu não participou e tal, né? Ou ladrão, ou malfeitor, como quem se intromete nas coisas alheias. Então nós devemos ter isso daí. A palavra de Deus, irmão, ela diz que nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios, é o que a palavra de Deus. Então,
Nós somos um povo separado. Israel, por não entender isso, é que a história de Israel se deu e se dá até hoje. Porque ele é um povo separado, mas sempre quis estar, dando ouvido à voz do inimigo, à voz dos outros, à voz do ímpio. A Bíblia declara aqui que Acabe é um ímpio. E que Josafá se aparentou, fez aliança e quase morreu. E por isso que a Bíblia diz que o profeta vem chamar a atenção dele, Então isso daqui me chama muita atenção, quando a palavra de Deus diz isso aqui, que o foco do Senhor era no rei de Israel. Então estava determinado, e Josafá sabia muito bem disso. Então a palavra de Deus vai dizer que quando os projetos de Deus estão designados, não tem jeito. Acabamos de falar que não é oração tua, não é jejum, nada que vai resolver. A palavra de Deus diz que aquele homem se fantasia como se fosse um guerreiro comum, um rei. De fato seria difícil de achar ele no meio da batalha, E por isso é interessante que os projetos de Deus são tão interessantes, irmão. Deus é tão maravilhoso que o próprio rei de Israel, Acabe, ele pede para Josafá: te veste com as vestes reais e vai para o meio da batalha. E não morreu porque estava identificado com as vestes reais. E lá eles viram: não, isso aqui não é, isso aqui é Josafá. Então a palavra de Deus, ela não volta atrás, não adianta. Os projetos de Deus, os desígnios do Senhor, não tem como voltar atrás. A Bíblia diz que esse homem se desfaz, disfarçado no meio da batalha. E como ninguém achava, olha, eu quero só o rei de Israel, só Acabe. A Bíblia diz que um arqueiro, tirou aqui a flecha de trás, arqueou o arco e flechou para o alto, diz a Bíblia, a ermo, para o alto. E a flecha caiu no meio da batalha. Imagina que as batalhas de Israel eram 180, 300 mil. Essa aqui não declara, mas tem outras bem próximas, que 300 mil. É muita gente, multidões. E a Bíblia diz que aquele homem entesa o arco e atira aquela flecha. E aquela flecha vai caindo no meio da batalha, exatamente entre a coraça lá e o peito do rei de Israel ali, Acabe. Diz a Bíblia que ele ficou ferido o dia todo, sangrando. Me tira do meio da guerra que eu estou ferido. E morreu do jeitinho que foi profetizado que ele morreria, Então, se foi profetizado para ele que aconteceria isso, Josafá não tinha que se meter. Josafá não tinha que estar no meio dessa situação. A Bíblia diz assim: o rei de Judá voltou em paz, por muita sorte, aqui no capítulo 9, para Jerusalém. Mas aí o Senhor levou um recado, mandou um profeta dizer para ele. Jeú, filho de Hanani, o vidente, capítulo 19, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse, devias tu ajudar o ímpio? Olha só, por que tu está te metendo onde tu não é chamado? Tu deveria ajudar o ímpio, diz a palavra, e amar aquele que odeia o Senhor, por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Esse Josafá que nós estamos falando é aquele mesmo Josafá que venceu uma batalha muito grande, contra os amonitas e os amalequitas, que se arrepende, faz com que o povo se volte para Deus. E ali a gente conhece a história, que a Bíblia diz que eles jejuaram ali, e quando saíram para a batalha, mandou ali que os levitas louvassem, e à medida que eles iam louvando, o Senhor ia dando vitória a Israel. É esse mesmo Josafá que Deus deu grande triunfo, grande vitória, mas que repreendeu também por causa de um coração, quem sabe, muito amoroso demais, e que por causa disso passou muito perto de perder a sua vida. Então isso é uma lição para nós, que nós não devamos nos meter aonde a gente não é chamado. Irmão Olivar, mas quando o irmão, a Bíblia, claro, a Bíblia vai te falar isso com certeza, que você não deva aceitar suborno, que você não deva aceitar uma testemunha falsa contra o teu irmão. Tu sabe que o teu irmão é inocente? Se alguém te perguntar, diga: não, ele é inocente. Agora, se não te perguntar também, não se meta, não interfira, porque você está pecando também. Se você está vendo o teu irmão inocente sofrendo,
e não tomar a dor dele. O negócio é que tem gente que se mete onde ele não é chamado, e a gente tem que ter cuidado com isso, né? Eu separei algumas coisas aqui. A Bíblia diz em Hebreus 4:3: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então Acabe achava que ia se esconder de Deus, não dava. Ele está vendo. O Senhor, ele olha depois da curva do caminho. Depois da curva do caminho ele está enxergando. Tu não está, mas ele está. Ele está vendo. Ingenuamente Acabe achava que talvez fosse sair dessa peleja, mas o cálice dele estava transbordando. Um rei de muitas atrocidades, né? Um rei que cometeu atrocidades inimagináveis. Aqui em Provérbios 15:3 vai dizendo: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ele sabe quem é mau, ele sabe quem é bom. Ele não deixou Josafá perecer pela sua imensa misericórdia, porque o coração de Josafá era bom, mas o coração de Acabe era perverso. Ele tinha que morrer. Aquela flecha tinha que achar ele no meio de muitos, no meio da batalha. O Senhor, ele está dizendo para mim e para ti: aonde tu andares, o Senhor está te vendo. Nós não escapamos dos olhos do Senhor. Por onde tu estiver, Ele está te vendo. E tem mais uma coisa: Ele não está só te vendo, Ele sabe se o teu coração é bom ou o teu coração é mau. É o que diz. Glória a Deus. Amém. Aqui em 2 Crônicas 16:9 diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Esta passagem de 2 Crônicas 16:9 é exatamente para Asa, para o pai de Josafá. Porque ele procedeu loucamente. O Senhor, ele diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Se o teu coração é perfeito para com Deus, se tu busca Deus de todo o teu coração e com fidelidade, o Senhor, ele percorre a terra, te acha e te faz forte. É isso que ele quer dizer. Ele te dá fortaleza, ele não deixa com que nada venha acontecer de mal com a tua vida. É isso que ele está dizendo aqui para o pai de Josafá, para Asa. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Olha, ele procura o justo, é isso que ele está dizendo, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Ele se mostra forte. Ele te acha e diz assim para ti: ei, meu filho, eu estou aqui, eu sou forte, não te preocupe, eu estou contigo. E eu sei quem tu és. Teu coração é bom. É isso que ele está dizendo. E a gente fica confiando no homem demasiadamente, na ciência demasiadamente. Quantos crentes, irmão, quantos servos de Deus que dizem que são crentes, que estão na igreja, mas eles confiam demasiadamente na medicina, demasiadamente na ciência. Primeira ciência, último Senhor. A única coisa que resta eu dizer para a igreja que está ouvindo aqui e para nós que estamos aqui, é que Deus, ele está contemplando tudo isso. Ele sabe quem confia nele e quem não confia. Não interessa se eu sou dizimista, se eu sou ofertante, se eu frequento o culto, se eu me dedico na obra de Deus, mas se eu confio mais no mundo, mais na ciência, mais na medicina do que no Senhor, eu estou praticando a mesma coisa que Asa praticou, não confiou no Senhor. Sabe que a Bíblia fala desse rei? Que quando o Senhor colocou ele enfermo, com uma doença nos seus pés, a Bíblia diz que ainda assim ele não confiou no Senhor, foi procurar a medicina para curar ele. Não teve jeito, morreu. Porque a nossa confiança tem que ser exclusiva no Senhor. E eu estou falando com a igreja e comigo, porque muitas das vezes a gente também tem esse lapso, esse vacilo na nossa vida, de confiar demasiadamente nas coisas do mundo.
se desesperar por algum momento, por alguma coisa que não deu certo, quando ele diz assim que ele percorre toda a terra procurando os fiéis para se fazer forte. Então, no momento das nossas aflições, a gente tem que entender que os olhos dele estão percorrendo a terra. Ele está me vendo, ele está me enxergando. A coisa está difícil, mas ele está me vendo. E uma hora ou outra ele me tira desse abismo. Essa é a confiança que a gente tem que ter no Senhor. Essa confiança. Está dando tudo errado. Negócio, tudo que eu faço com a força do braço não está dando certo. Aí quando tu te lembra, mas os olhos dele estão percorrendo a terra, ele vai me achar. E ele vai me tirar dessa situação. Eu falo assim, mas às vezes eu me emociono porque eu falo comigo mesmo. Às vezes a gente erra demais. Glória a Deus. 1 Samuel 16:7 diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para as suas aparências, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor está dizendo para ti, igreja, que está aqui, para os irmãos que estão através desta live. Deus, Ele está vendo o teu coração. Ele sabe se tu é justo, Ele sabe se tu é ímpio, Ele sabe se tu é bom, Ele sabe se tu é mau. Ele sabe. E se Ele diz que Ele guarda aquele que é bom, Ele guarda. Ele só não chega na hora que eu quero, Ele chega na hora que Ele quer, na hora que Ele determinou e na hora que Ele escreveu. É isso que eu tenho que entender. Não é no meu tempo, é no tempo dEle. Mas se tu é justo, Ele te ama, os olhos dEle vão te achar, nada vai acontecer contigo. Ainda que o mar esteja revolto, ainda que as ondas sejam grandes, tu não vai te afogar, Ele não vai deixar, porque na hora certa Ele vai chegar. É isso que Ele está dizendo aqui. Ele te conhece, Ele conhece o teu coração. O homem conhece o exterior, mas Ele conhece o íntimo do coração do homem. É isso que Ele está falando. E eu creio na palavra do Senhor. Ele nos compreende, Ele sabe que nós somos falhos, nós não somos perfeitos. Ele não deixou de amar Asa, Ele não deixou de amar este rei Josafá, porque Josafá errou, não. Foi só uma lição, mostrando para ele: olha para o teu pai, não comete aquilo que o teu pai fez, confia em mim, não te alia com pessoas erradas. É mais ou menos esse recado que ele estava dando para Josafá. Eu tenho uma guerra íntima com Acabe, não se meta. Você não tem que se meter, é eu e ele. Você é diferente, eu te amo, não te mete. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor nos exorta, porque Ele nos ama, igreja. É por isso que o Senhor puxa muitas das vezes a nossa orelha, porque para Deus, aquela criança que está no colo da Maria ali é ela, e o verrado tem que repreender na hora certa. Mas para Deus nós somos criança, quando nós erramos, assim como o pai ou a mamãe faz, Ele também é necessário puxar a nossa orelha para que a gente não venha errar. E Ele fez isso com Josafá porque Ele amava Josafá. A Bíblia fala lá no início que Ele se agradava dele, um rei bom. Amém? Primeira Pedro capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, que é justo. Mas não é só os olhos do Senhor, não, Ele está te vendo. A Bíblia diz que os olhos dele estão te vendo, mas os ouvidos também estão atentos ao teu clamor, ao teu pedido. É uma das provas de que Josafá era um homem justo. Errou, vacilou, mas a Bíblia diz que quando ele se sentiu cercado no meio da batalha, ele clamou a Deus. E os homens deixaram ele partir, e ele saiu com vida. Porque Deus conhece, os olhos dele estão atentos sobre os justos da terra. E eu creio na tua palavra, meu Pai. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Ele ouve a tua oração.
A resposta só não vem no dia que tu quer, no dia que Ele tem que determinado para a tua vida. Não é não, Isaac? Talvez a mãe do Isaac, suas irmãs, talvez, viu, Isaac? A irmã Dora, quem sabe lá no coração, lá no fundo do coração não pensou: meu filho não vai sair do hospital mais, porque é uma cirurgia delicada. Mas é no tempo do Senhor. Ele faz como Ele quer, né? Todo mundo sabe aqui que o Isaac é um milagre na vida do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus sabe a hora que vem entregar aquilo que é determinado por Ele para aqueles que Ele ama. Inclusive isso aí é um sinal do amor de Deus pela tua vida, né, meu irmão? Porque é algo muito sério, é um sinal muito sério. Provérbios 22, 12: os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas a palavra do iníquo Ele transtornará. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmo 34, oh meu Pai, que os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor, e Ele aplana todas as suas carreiras. Amém? Tem muitos versículos. Se Deus lhe dá descanso, estribem-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos dele. Te alegra no descanso que Deus te dá, porque Ele está te vendo todas as tuas tribulações. Então, para concluir a palavra do Senhor, eu quero dizer que todas essas tribulações, irmão, é para aqueles que são vencedores. Em tudo isso, diz Paulo, somos mais do que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está difícil, mas Ele está te olhando. Está difícil, mas não é impossível. A mão dele está sobre a tua vida. Está difícil, mas os ouvidos dele estão abertos. Clama a Ele, ora, busca Ele. Só não te associa com aquelas pessoas que você vê que não são bons para a tua carreira ministerial, profissional, como a gente falou. E para isso nós temos que ter discernimento espiritual. Isso daqui com certeza Deus deixou escrito na palavra para exemplo nosso, porque é difícil você imaginar que um rei como este rei não tivesse discernimento para perceber que ele estava se metendo em briga alheia e que não agradaria a Deus. Então nós hoje também temos esse discernimento. É por isso que eu digo para os irmãos: ah, irmão, mas é meu irmão, é meu primo, é meu tio, é meu pai, é minha mãe. Não, irmãos. Se essa pessoa, ela tem característica de ímpio, ela quer te empurrar para o mundo, se desassocie dela. Geneticamente você nunca vai poder se separar dela, mas espiritualmente você tem que se separar dela. Se essa pessoa está te levando para o fundo do poço, se essa pessoa está te levando a pecar, a te desviar dos teus caminhos do Senhor, se essa pessoa está preparando banquete na casa dela para ti, né, para te desviar do caminho do Senhor, lembra sempre isso, que o rei de Israel fez isso com Josafá, e por um triz não levou ele à morte, porque os olhos do Senhor estavam sobre ele. Amém? E que a gente possa ficar com essa palavra, e que Deus venha abençoar esta igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Quem entendeu a mensagem? Oh meu Pai, muito obrigado. Porque, irmãos, a gente erra muito, eu falo de mim, eu sou movido muito pela misericórdia, acho que o Jorge também, e às vezes é a mesma coisa assim: ah, irmão, porque as pessoas te pegam pela palavra, mas Jesus é amor, é verdade. Mas tem pessoa que está sendo provada por Deus lá e tu está te intrometendo, não é? Quantos mendigos nunca vão sair da rua porque está todo o tempo recebendo dinheiro? Me fala aí. Tem muitos, irmão. Quantos nunca vão sair da droga porque toda vez tem alguém que dá 10 reais, 5 reais? Não tem coragem de pegar na mão dele, dar um banho, fazer a barba e trazer para a igreja e começar a pregar a palavra de Deus, que é isso que tem que ser feito.
Aquela pessoa está no mundo da droga porque tem algo que ajuda ela. Nunca vai se libertar porque sempre tem alguém que ela possa ali, né, como o rei de Israel, manobrar e tirar. Então às vezes a gente está se metendo. Eu sempre digo para os irmãos aqui que provação ela tem um começo e tem um fim. Tentação ela nunca passa, porque o camarada ele é ímpio, ele não quer se voltar para Deus. E a vida dele é uma derrota constantemente. A gente se mete na briga, acaba, né, levando pela cara. Tem que ter cuidado. Mão de vaca quer dizer que eu não posso ajudar todo mundo? Não, segundo a palavra de Deus, não. Né? O teu amor tem que ter discernimento. Porque aqui, senão a palavra ia se contradizer. A palavra de Deus diz que o profeta chegou para ele: como é que tu está te aparentando com o ímpio? Com o inimigo de Deus, né, que odeia Deus. Tem pessoas que odeiam Deus, mas não odeiam aquilo que a igreja tem para oferecer para ele, às vezes financeiramente. Sim ou não? É ou não é? Se ele sabe que uma igreja é voluntária, ele mas nunca quer aceitar Jesus, meu irmão. É uma luta, não quer nada com Jesus. Então observem isso daí, tenha discernimento. Amém? Vamos orar, amados. Senhor amado e eterno Pai, que estás no céu, no nome do teu Filho, meu Pai, eu quero te pedir perdão se alguma coisa preguei de errado, meu Pai, porque a tua palavra ela não pode se contradizer. Nos ensina a ter discernimento espiritual para saber onde estamos lançando as nossas mãos, Senhor, para não darmos pérola aos porcos, meu Pai. E eu não estou falando aqui, Senhor, no sentido de ajudar alguém na necessidade, no alimento, não é isso. É que muitas das vezes essas pessoas, Pai querido e Deus amado, estão esperando o filho da casa, da tua casa. Que eles possam compreender isso, que eles possam ter discernimento espiritual, Senhor, para saber quem é de ti e quem não é, pois a tua palavra diz que o lobo ele se transfigura em ovelha, mas quando ele fala a sua voz o condena, é o que diz a tua palavra. Pode parecer com ovelha, pode andar como ovelha, pode até se comportar como ovelha, mas ele não fala como ovelha. Então, meu Pai, nos ensina a ver isso, para que este lobo não venha tirar, meu Pai, os teus filhos da tua presença, do teu altar. Que possamos estar diante do teu altar, Senhor, com temor e tremor, meu Pai querido e Deus amado. Nos ensina a ser firme, nos ensina a ser forte, meu Pai. A tua palavra diz, Pai querido e Deus amado, que o rei Saul, meu Pai, movido pelo povo, transgride uma lei tua. E quando Samuel o questiona, ele diz: foi o povo. Então, meu Pai querido, que possamos ouvir a tua voz e a voz do teu Espírito somente. Que os conselhos que venham até nós, Senhor, tem que vir pela voz do homem, sim, mas enviada pelo teu Espírito Santo, que possamos perceber isso. Porque o Senhor nos corrige o tanto quanto o Senhor nos ama. É que as pessoas, meu Pai, estão acostumadas a ouvir palavrazinhas suaves, palavras doces, que nos leva, Senhor, para longe de Ti. Quando a palavra é mais árdua, é mais pesada, eles não querem ouvir. Diz a Tua Escritura, Senhor, que eles colocam a mão nos ouvidos e rangem o dente. O apóstolo Paulo adverte Timóteo que nos últimos dias seriam assim. Mas eu sei, meu Pai, que a Tua palavra ela é dura, mas ela é como um bálsamo na ferida. Ela fecha a ferida, ela sara, ela cicatriza, ela tira a dor, meu Pai. Por isso eu te peço em nome do Teu Filho amado,
Quando quiseres nos repreender e me repreender, Senhor, seja feita segundo a tua vontade. Eis-me aqui, meu Pai. Repreenda-me, mostre os meus erros. Como o salmista Davi fala e declara, meu Deus, se estou andando pelo caminho correto, se errado, Senhor, guia-me pelo caminho correto. É porque tem horas que nós pensamos que estamos fazendo a coisa certa, Pai. Tem hora que a soberba sobe no nosso peito, no nosso coração, e a gente acha que sabe tudo. A gente pode aconselhar, tudo que a gente fala é o certo, a razão é toda nossa. O homem é assim, meu Pai, mas a tua palavra diz que nós somos cinza e pó. Tira do nosso coração toda altivez, toda soberba, toda arrogância, toda deidade, meu Pai. Que o teu Espírito venha viver em nós, só o teu Espírito, porque a tua palavra diz que o que é nascido de Deus é guiado pelo teu Espírito, meu Pai. Guia nossos passos, assina os nossos projetos segundo a tua vontade. Abre porta onde não tem, meu Pai, para aqueles que precisam. Não ligue. Tem pessoas precisando de um emprego. Em nome do teu Filho, nós profetizamos agora em nome do Messias. Abre portas, Senhor, para quem está desempregado. Abre, meu Pai querido e Deus amado, as portas dos hospitais, Senhor, e tira lá de dentro aquele que te ama e que está passando por um processo. Cura cada enfermo, Senhor, que tem pedido oração nesta casa. Completa a obra na vida da dona Yolanda. Olha a Tamara, Senhor. Talvez não tenha um dia sequer que essas mulheres e esses homens não pensem na sua enfermidade. Não deixe eles esquecerem que os teus olhos estão procurando eles. Não deixe eu me esquecer que os teus olhos estão à procura de nós. Que na hora certa o Senhor chegará, meu Pai. Cura teus filhos, sara a tua igreja, tira a depressão, tira a tristeza, tira, Pai querido, o desânimo do coração da tua igreja. Aquele que está deitado, Senhor, fraco, levanta em nome do teu Filho amado. Visita os presídios, meu Pai, soltos e carcerados. Viaja, Espírito Santo, com a tua filha, irmã Ivonete. Vai com ela. Aliás, eu sei que estás com ela, meu Pai, cuidando da tua filha. Leve e traz ela, meu Pai, no teu amor e na tua paz. Seja com cada um dos teus pequeninos que aqui se encontram neste momento, com cada um que está assistindo a gente através desta live. Toma a dor deles, meu Pai. Não deixe que eles sejam, Senhor, acometidos pelo espírito de Acabe, não. Dê para eles, Senhor, o espírito de Davi, que não se rende e que te ama sempre, meu Pai. Nos ensina a te amar, a viver segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Obrigado pelo milagre na vida do Isaac. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado pela sua mãe, Senhor. Obrigado, Pai querido e Deus amado, pelo irmão Luiz Gonzaga, porque eu sei que o Senhor o curou e cuidou dele. Oh, meu Pai, olha para a irmã Dora, olha para cada um dos teus servos que está clamando conosco agora neste momento. Leve a tua palavra, Senhor, nos quatro cantos desta terra. Eu não tenho poder para isso, essa igreja não tem, mas o Senhor sim.
As portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Obrigado por este culto, obrigado pelo ar que respiramos, pela água que bebemos e o nosso pão de cada dia, Senhor, o sol que ilumina os nossos dias, luz e estrelas que ilumina as nossas noites, os montes e os mares, os rios, os animais e as florestas, o dia e a noite, a terra fecha, a chuva e o vento. Obrigado pelos nossos cônjuges, filhos, netos, noras, familiares que partiram, que aqui estão. Obrigado por todos os bens que nos deste para como mordomo administrar, porque são teus, meu Pai. Obrigado, Pai Santo, por nos amar. Olha para os meninos de rua, os marginalizados, prostituídos, mendigos, anciãos, drogados, os que se encontram no leito de enfermidade, no cárcere presos injustamente, as lésbicas e os homossexuais, os espíritas e os umbandistas, aqueles que te amam e que estão lá, Senhor, por diversas razões, mas te amo. Traz eles de lá para a tua casa, converte eles em nome do teu Filho, para que eles tenham dias melhores. Livra-nos de todo o mal, da bala perdida, do homem sanguinário, do homem fraudulento, do olho gordo, do olho da inveja, do olho da cobiça. Se vieres esta noite, meu Pai, leva-nos contigo, se não dai-nos um sono tranquilo e reparador. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado. Toda a igreja diga: a minha vida obrigado, meu Pai. é mesmo assim. Aleluia.